Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso primeiro culto de quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas sejam edificadas com a palavra do Senhor. Amém? Eu quero falar um pouco nessa noite sobre o DNA de Deus. E eu quero começar falando que eu e você temos o DNA de Deus. Vamos lá para Gênesis no capítulo 1, no verso 1. Que em nome de Jesus, que a palavra do Senhor chegue ao seu coração sem interferência alguma em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e tudo aquilo que o inimigo possa ter preparado para impedir que essa mensagem chegue ao nosso coração seja repreendida em nome de Jesus. Eu declaro você livre para ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Gênesis no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante que no verso 1 diz que Deus criou os céus e a terra. No verso 2, já diz que a terra estava sem forma e vazia, estava caótica. Mas eu queria que você fosse comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 45. Isaías 45, no verso 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Então o Senhor diz que ele criou a terra, que ele criou os céus. E que ele não a criou vazia, mas ele a formou para que fosse habitada. E como que no verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia? Ainda aí no livro de Isaías, no capítulo 14, vamos entender o que aconteceu aqui entre o verso 1 e o verso 2. Se Deus não criou a terra caótica, então por que está relatando isso, a palavra do Senhor? Isaías 14, no verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação, me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto aqui está revelando a pessoa de Lúcifer. E lá em Ezequiel, no capítulo 28, fala que ele era um querubim ungido. Havia uma unção, havia algo sobre a vida de Lúcifer. Mas a soberba, o orgulho, ele queria ser mais que Deus.
Ele queria tomar a posição de Deus. Então ele é lançado na terra. Então por isso que a terra estava sem forma e vazia. Por quê? Porque Satanás foi lançado na terra. E por isso que houve todo o caos. Mas o Senhor é um Deus de ordem, amém? O Senhor, o Deus Criador, Ele é um Deus de ordem. Então no verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aqui entrou o conhecimento, aqui a luz é o conhecimento de Deus. E disse Deus, haja luz, haja conhecimento da minha glória à terra. E aí discorre aqui o capítulo 1 sobre a criação de Deus. Mas no verso 26 do capítulo 1, diz assim o texto. 26, no verso 26 do capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em plena unidade, eles então falaram, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No capítulo 2, do verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus então pegou o pó da terra e formou o homem. E depois que Deus criou o homem, ele falou, olha, em toda a sua criação, ele falou que foi bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse, foi muito bom. Algo espetacular. Deus pegou do pó da terra. Você pode pensar assim, mas como do pó da terra? Se você olhar, o que será que pode ser feito? Do pó. Deus fez algo tremendo, que foi eu e você. Por isso eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei se você está vendo apenas pó na sua vida. Mas Deus tem o poder de pegar esse pó, algo que é improvável, e fazer algo extraordinário, fazer algo sensacional e espetacular. Foi isso que Deus fez. Deus então formou o homem do pó da terra. Então Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Deus colocou sobre o homem parte dele. Deus soprou do seu espírito sobre o homem. Então o homem passou a ser alma vivente. Até então era apenas um boneco. Mas quando Deus sopra a própria vida dele sobre o homem. Por isso, eu e você, nós temos esse DNA de Deus. Por isso que as pessoas andam em busca de tantas coisas, buscando algo para preenchê-la. Mas somente em Deus pode ser preenchido. Você já viu pessoas com muitos recursos financeiros? Pessoas que aparentemente parece que não teriam problemas e estão debaixo de medicamentos, remédios para dormir, remédios para se manter acordado. Porque há um vazio tão grande no seu interior que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Pensa em tenta tirar o peixe da água. Ele vai ficar se debatendo, até chegar ao ponto de morrer. Por quê? Porque tirou ele da sua habitação, do seu habitar. E assim sou eu e você.
quando nós não estamos na presença de Deus, logo morreremos. E aqui Deus então cria o homem com um propósito, Deus dá um destino ao homem. E Deus o coloca dentro de um jardim, que era o Jardim do Éden, que era chamado, que significa lugar de delícias, lugar de prazeres. E toda virada do dia, Deus ia ao encontro do homem, ia conversar, ia se relacionar com o homem. E Deus deu uma ordem, falou, olha, você pode comer de todas as árvores, de fruto de todas as árvores, menos aquela. Aquela representa o conhecimento do bem e do mal. E você já sabe da história. Deus colocou algo sobre o homem, que é o livre-arbítrio. E Deus então deu ao homem a condição dele escolher entre o sim e o não, entre o obedecer e o desobedecer. E aí a mulher que Deus criou da costela do homem, ela está ali naquele jardim, de repente a serpente vem bater uma conversa com Eva. E Eva então falou assim, olha, eu não posso comer dessa árvore, o fruto dessa árvore. E a serpente fala assim, não acredito que você caiu nessa, na conversa de Deus? É lógico que não. E ali, então, acaba comendo do fruto. Eva e Adão, os dois, comem daquele fruto. E na medida, quando eles comem daquele fruto, imediatamente, a vergonha, o pecado entra na natureza do homem. E Deus vem para falar com eles. Eles se escondem, tentam se esconder da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que, ainda que a gente queira, não tem como nós nos escondermos de Deus. No Salmo 139 diz, se nós formos no mais altos céus, ali Deus está. Se nós formos no mais profundo mar, ali Deus está. Não há lugar que a gente possa ir que Deus ali não esteja nos vendo. E Deus, então, coloca eles para fora do jardim. Adão e Eva. E quando eles são colocados para fora, entrou a morte física, a morte espiritual. Eles agora estavam, aquela comunhão que havia entre eles e Deus, já não havia mais. Foi rompido aquele relacionamento. Mas Deus queria se relacionar com o homem. E Deus enviou Jesus Cristo de Nazaré, enviou-o como homem, sofreu e chegou à morte, ali naquela cruz, por amor às nossas vidas. Para quê? Para que novamente o homem fosse ligado a Deus, fosse novamente a ter comunhão com o Criador. E tão interessante, tão maravilhoso, que quando Jesus, ele morre, quando ele diz ali naquela cruz que está consumado, entregou o seu espírito, diz que o véu, o texto diz que o véu se rompeu de alto a baixo dentro do templo. Por que de alto a baixo? Porque foi o próprio Deus. Porque se fosse de baixo para cima, as pessoas iam falar assim, alguém veio com alguma tesoura e cortou. Não, foi de alto a baixo, o próprio Deus rompeu aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Deus rompeu isso e falou, olha, todo aquele, por meio do meu Filho Jesus Cristo, terá aliança comigo, terá comunhão comigo. E foi isso que Jesus fez. Ele nos trouxe novamente essa condição
essa ligação novamente do homem com Deus eterno, com Deus Criador. Lá em 1 Pedro, diz assim, 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos nação santa. Somos de propriedade exclusiva de Deus. Querido, no nosso DNA espiritual, corre o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Em nós está o DNA de Deus, tem o DNA de Deus. Eu não sei como que você se encontra, eu não sei como que você está. Mas o meu desejo nessa noite é que isso entre de uma forma poderosa na sua vida, no seu espírito. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus conta com você para que a glória dele seja manifesta na terra. Para que as pessoas venham ao pleno conhecimento da verdade através da sua vida. Eu tive um sonho por esses dias e eu via nos dedos, nos dedões dos pés, nos dedos dos pés, em cada dedo, uma figura de um leão, em todos os dedos. Em outros pés, eu via o desenho de uma trombeta. E quando pegavam, e as pessoas parecem que não estavam meio que percebendo, eu falei, nossa, uau, olha isso nos pés das pessoas. E à medida que eles pegavam os pelos dos dedos e colocavam colocavam sobre um microscópio, num aparelho, então aquele pelo tinha a figura de um leão. E quando pegavam os pelos de um outro pé, de um outro dedo, estava ali a trombeta. E quando eu acordei, eu falei assim, nossa, que sonho esquisito. E fiquei pensando, como os pés com uma feição de leão. E aí Deus falou ao meu coração, você tem o DNA de Deus. Todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré têm o meu DNA. As pessoas têm o meu DNA. Mas o inimigo tem distorcido isso. E a trombeta diz que nos últimos dias, quando Jesus virá, diz que a trombeta vai soar. Então Jesus virá entre as nuvens. E essas trombetas nos pés representam aqueles que têm anunciado o Evangelho. Aqueles que têm declarado o Messias vem, o Rei está voltando. E os pés, no livro de Efésios, fala da armadura, lá em Efésios 6, fala da armadura de Deus, do capacete da salvação, a espada, o escudo, a couraça, o cinto, e fala dos pés, que são os calçados, que é a preparação do Evangelho da paz.
Então essas trombetas significam as vozes que têm anunciado, que têm proclamado o evangelho da salvação. Você tem um DNA de Deus. Você tem um DNA de Deus. Eu não sei o que o inimigo tem soprado aos seus ouvidos, mas creia nessa verdade do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Em João, no capítulo 14, no verso 12, Jesus disse que nós faríamos obras maiores a que Ele fez. Como? Aquele que crer verá a glória de Deus. Aquele que crer, aquele que tem a genética de Deus fará obras maiores de que Jesus. Quando começa a pensar nisso, eu falo assim, o que seria obras maiores? Porque Jesus ressuscitou mortos. Jesus transformou a água em vinho. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus curou o cego. Jesus fez o paralítico andar. O que seriam essas obras maiores? Mas Jesus falou que faríamos. Por isso, esse ano de 2022, querido, se levante na força do Senhor e tome posse dessa genética que Deus colocou sobre você, a fazer maravilhas, a não ir, a dar ouvido àquilo que o inimigo está falando. Eu tenho uma verdade do Senhor e eu vou viver essa verdade. O Senhor diz que nos últimos dias todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus, então eu quero isso. Nós estamos vivendo esse tempo, esses últimos dias. Os jovens terão visões, os velhos sonharão. É isso. Levante-se na força do Senhor em nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho. Imagine um espelho aí à sua frente. E diz que esse espelho reflete a glória do Senhor. E aí somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Então olhamos para o espelho e nós não vemos mais a nós, vemos a Deus. E à medida que eu olho para Ele, eu sou transformado na essência de Deus. Então, quando eu olho no espelho, eu não vejo mais Adriana, mas eu vejo Cristo que habita em mim, que vive em mim. E nós somos transformados, tomamos a forma, não do mundo, mas tomamos a forma de Deus. Lá no capítulo, em Atos, no capítulo 3, diz que Pedro e João estavam indo ao templo. E quando eles estão se aproximando, eles veem um homem ali pedindo esmola na porta do templo. Olha que interessante, Atos 3, no verso 3 diz: e ele vendo a Pedro e a João,
que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Verso 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro falou: olha para nós. Olha para nós. Você não vai ver mais aquele Pedro que negou a Jesus. Você está vendo Cristo ressurreto. É isso, querido. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E nós vamos viver de glória em glória, sendo transformado dia a dia. Em nome de Jesus. Que seu coração se encha de esperança para esse ano de 2022. Já é anunciado que este ano de 2022 será o poder do Espírito Santo de Deus. Vidas transformadas, de dentro para fora, aonde o pecado não terá mais domínio, mas a luz de Cristo brilhará mais e mais. Eu tenho muita expectativa para esse ano de 2022. E eu creio que eu vou viver coisas grandiosas. Como mãe, como esposa, como serva de Deus, como igreja do Senhor. Coisas tremendas. Por isso, em nome de Jesus, creia na verdade do Senhor. Creia. Não dê ouvidos para aquilo que Satanás está falando, para aquilo que ele tem soprado aos seus ouvidos, dizendo que esse ano será o pior ano da sua vida. Não, será o melhor ano da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus é sobre você. Você tem a genética de Deus. Do dia 1º, na madrugada do dia 1 para o dia 2, recebo a ligação da minha irmã, que meu pai não estava bem de saúde, estava com febre e teríamos que chamar o SAMU para poder levá-lo. E agora? Será que morreu tudo que Deus falou sobre o DNA de Deus? Que corre nas minhas veias espirituais? Não. Eu pude falar para Satanás: eu vou viver tudo que Deus preparou este ano de 2022, aonde terei mais experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu quero viver de glória em glória com o Senhor. Por isso, eu quero já declarar sobre você saúde plena. Todo espírito de enfermidade que tenha assolado a sua vida, tenha assolado a sua casa, seja repreendido em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam indo ao encontro de você nessa noite, em nome de Jesus. Liberando cura. Todo espírito de enfermidade seja repreendido. Pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Em nome de Jesus, tome posse da cura do Senhor. Tome posse da salvação, da libertação sobre os teus, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo nessa noite, que o Espírito Santo de Deus nessa noite, toque o teu espírito e aviva a tua alma. Em nome de Jesus, que você volte a crer, volte a acreditar na verdade do Senhor. E eu quero finalizar novamente com esse versículo de 2 Coríntios. Que isso fique no seu espírito em nome de Jesus. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Receba em nome de Jesus essa palavra. E eu quero orar com você nesta hora. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Por isso vá ao encontro
de cada vida, em nome de Jesus, de cada família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sejam tocados por Ti de uma forma poderosa e sobrenatural. Deus amado, que eles creiam que eles têm a genética do Senhor. Que é algo poderoso, Senhor, que corre nas suas veias, que é o sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, ó Deus, unge os pés de cada um, Senhor, para que possam, ó Deus, caminhar e assim anunciar as boas novas do Evangelho, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá é sobre cada um, em nome de Jesus. Faz maravilhas, Senhor. Faz maravilhas em cada vida e através deles, em nome de Jesus. Que esse ano de 2022 seja marcado, Deus, pela Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos ser transformados por Ti, Senhor. Dia a dia, Senhor. Que ao olharem para nós, não vejam nós, mas que vejam a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A Ti damos a honra, damos a glória. Entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, declara a bênção do Senhor sobre cada vida, Pai, que está assistindo, Senhor. Que seja um divisor de águas essa noite, Pai, na vida desses amados, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Domingo, nos veremos no culto presencial. Te esperamos. Deus te abençoe. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.